Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Estamos, pela graça do Senhor nosso Deus, começando aí o primeiro trimestre de 2020. Já estudamos a primeira lição e nesse trimestre nós estamos estudando sobre a raça humana, origem, queda e redenção, com o pastor e professor Claudionor Correia de Andrade. Na primeira lição, nós falamos sobre a criação do primeiro homem, Adão. E na segunda lição, nós vamos falar sobre a criação de Eva, a primeira mulher. Hoje nós vamos estar observando os motivos, por que Deus teria criado Eva, a adjutora do homem. Por quais os motivos pelo qual Deus teria criado a mulher. Nós vamos estudar essa lição no dia 12 de janeiro de 2020. Antes eu gostaria de pedir a você para que se inscreva no nosso canal. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Toda semana nós temos a grata satisfação de postarmos aqui um comentário para ajudá-lo no seu preparo dominical, para auxiliar você que é professor, superintendente da Escola Bíblica Dominical, e também você que é aluno da EBD. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa. Também não deixe de colocar aí um joinha, um gostei. Também comente os nossos assuntos e compartilhe com seus amigos. Isso é muito bom, pois se tem abençoado a sua vida, o seu ministério, certamente estará abençoando também outras pessoas, Por isso vamos seguir juntos anunciando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 23, que diz: E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A nossa verdade prática diz: na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes para o reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos do 18 ao 25. Nós não vamos ler para não tomarmos tempo do nosso comentário, mas eu quero desafiar você a fazer essa leitura aí na sua lição e também na sua Bíblia. Ler todo o capítulo 2 de Gênesis. Também gostaria de lançar um desafio a você a não ler apenas o capítulo dessa semana, mas ler todo o livro de Gênesis, onde o nosso comentador ele vai tirar as partículas semanalmente para trabalhar as lições dominicais. O livro de Gênesis, em especial, os 12 primeiros capítulos, os 11 primeiros capítulos, vai falar sobre a criação dos céus e da terra, dos seres humanos, e também do primeiro projeto de civilização criado a partir de Babel. Você não pode deixar de aproveitar a bênção da leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Aqui na nossa introdução, o nosso comentador vai dizer assim: nessa lição, mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. É bom que se diga, de antemão, que a mulher tem um lugar especial na criação do universo, na formação humana. A mulher tem um papel especial. A mulher é tão importante quanto o homem. Em nada a mulher é inferior ao homem. Mas o nosso comentador vai dizer, e com muita razão, que todavia foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar e do governo da igreja. Quando a mulher inverte esse papel, ou quando o homem quer inverter os papéis, colocar a mulher num lugar que não é dela, ou ocupar o lugar dela, certamente as coisas vão sair errado. Cada um
tem o seu papel especial. O homem tem o seu lugar especial na criação. E a mulher também tem o seu lugar especial. Primeiro aqui, nosso primeiro ponto, a mulher no plano de Deus. A mulher sempre esteve nos planos divinos. Se pensarmos na mulher como um plano secundário, um plano reativo de Deus, se pensarmos na mulher como um plano que Deus teve que criar para resolver uma pendência, iremos dizer que Deus é como nós, que não sabe o que faz. E quando dá algo errado, ele tem que rever os seus procedimentos e fazê-los novamente. Deus, todavia, não é como nós. Tudo que Deus faz é planejado e ele sabe todas as coisas de antemão. Portanto, a mulher, ela já estava nos planos de Deus. Quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando a Bíblia diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, você vai observar nesse mesmo texto, aliás, no versículo 27, que Deus criou o homem e diz, macho e fêmea os criou. O homem não estava feito ainda do pó da terra. O homem estava nos projetos eternos de Deus. E a mulher também já estava nos projetos de Deus, quando Deus diz, macho e fêmea os criou. A palavra Adão, do hebraico, é Adam, que significa raça humana, ou que significa ser humano, ou espécie humana. A mulher é da mesma espécie do homem. Qual é a espécie da mulher? Espécie humana. E poderíamos, de uma forma até grosseira, até uma forma grotesca, dizer que o ser humano segue a mesma estrutura biológica do mundo animal. Quando nós falamos do boi, não falamos apenas do macho, nós falamos da criação do gado, do bovino, boi e vaca, a mesma espécie. Porque nós não falamos que compramos carne de vaca, falamos que compramos carne de boi. Quando vamos ao supermercado, nós não compramos carne de galo, nós compramos carne de galinha. No entanto, algumas vezes que compramos as aves galináceos, poderemos estar comprando a carne de galo, dizendo que estamos comprando carne de galinha. Apenas para ilustrar, de uma forma grotesca até, que a mulher é da mesma espécie humana. Quando falamos do homem, obviamente, também estamos falando da mulher. É a espécie humana, macho e fêmea os criou. A mulher já estava nos projetos eternos de Deus. Nosso segundo item do primeiro ponto vai falar sobre a decisão de formar a mulher. Primeiro, a Bíblia informa que Deus criou o homem do pó da terra. Criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e o fez alma vivente. Depois de um tempo, nós não sabemos quanto tempo se passou, Deus decide amorosamente criar a mulher. Quando Deus cria o homem, ele usa o verbo fazer no plural, façamos o homem. Já a decisão de fazer a mulher é uma decisão do Pai Celestial, como afirma aqui o nosso comentador, far-lhe-ei uma adjutora. O Pai Celestial, já tendo a decisão colegiada anterior, lá em Gênesis capítulo 1, e os versículos 26 e 27, agora, de forma autônoma, ele cria a mulher, far-lhe-ei uma adjutora, para que esteja como que diante dele. Ou seja, não é para ser submissa ou para ser subserviente ao homem, não é para ser escrava do homem, mas para ser adjutora, para ser submissa no sentido de dar apoio ao homem. Essa é a missão e o motivo pelo qual Deus teria criado a mulher.
No nosso terceiro item aqui do segundo ponto, a mulher, uma pessoa necessária. Né? A mulher, uma pessoa necessária. Se por um lado a mulher proveio do homem, ou seja, tirada da costela de Adão, por outro lado, o homem também veio da mulher. Portanto, o ser humano, homem e mulher, né, são complementares. É uma harmonia e uma perfeita completude. Né? O livro de Cantares, né, vai exaltar exatamente essa amizade e essa completude entre o homem e a mulher. Né? O sábio Salomão, ao escrever, né, para a jovem Sulamita, ele vai deixar claro que a mulher é uma peça necessária, né, nesse quebra-cabeça, né, da humanidade. Né? Sem a mulher, não teria a procriação dos seres humanos, como também sem o homem não teria a procriação, né, dos seres humanos, não teria a propagação da espécie. Qualquer um dos dois, né, que fosse criado, isolado e deixado para lá, certamente essa raça se perderia, essa espécie se perderia e não haveria, né, jamais a propagação. Antes de passarmos para o nosso segundo ponto, eu gostaria de trazer a você algumas informações que acho de muita validade. Primeiro que no livro de apoio aqui, né, do nosso professor Claudionor Corrêa de Andrade, Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, ele fala sobre algumas mulheres notáveis da Bíblia. Primeiro, é claro, Eva, a mãe dos viventes. E como foi que Deus introduziu essa mulher, né, a mãe dos viventes, uma peça tão importante para a criação do mundo? Como que Deus introduziu essa mulher, essa pessoa, né, na humanidade? A segunda pessoa muito importante que o nosso professor vai destacar é Sara, a mãe dos hebreus e modelo para as mulheres fiéis. Uma mulher que chamava Abraão de Senhor. Uma mulher que reverenciava o seu marido. E que coloca por terra toda a arrogância do mundo feminista, que quer viver os seus próprios valores e ideais, que na verdade não são valores, né, são inversões de valores, né, quebra, né, de decoro, né, quebra de valores. Essa mulher, Sara, ela exalta a moralidade, né, da mulher, a moralidade feminina, e exalta também o senhorio do homem, né, como alguém que foi colocado, né, por cabeça. Por fim, ele vai falar de Maria, a mãe do Salvador. Uma mulher simples e maravilhosa que recebeu o que o nosso professor vai chamar de a bem-aventurança. Né? Ela foi a bem-aventurada mãe do Salvador. Posição esta que não a coloca, né, melhor do que nenhuma das mulheres do seu tempo. Né? Uma posição que não coloca de fato em posição melhor de forma alguma. A coloca como bem-aventurada. Maria não é nossa mãe, ela é nossa irmã em Cristo. Né? Ela não é a salvadora do mundo, co-salvadora, como diz, né, a doutrina da mariolatria, né, pregada pela Igreja Católica, né, pelos segmentos, né, católicos. Não, Maria, ela é a nossa irmã em Cristo, que precisa da salvação. Tanto quanto eu e você precisamos, Maria também precisava da salvação. Maria exaltou a salvação no Senhor. Né? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra em mim segundo a sua vontade. Foi naquele dia, segundo o nosso professor Claudionor, que Maria fez essa declaração, que ela acabou de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Decisão esta que toda mulher precisa tomar, que todo homem precisa tomar, todo jovem, todo adolescente, toda criança
precisa tomar essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor e dizer: eis aqui o servo ou a serva do Senhor, para que se cumpra em mim segundo a sua vontade. Uma outra situação interessante que eu gostaria de dizer a você é que o ser humano, tanto Adão quanto Eva, já foram criados adultos, né? Não foram feitos crianças e colocados no jardim do Éden para se desenvolver. Ao formar Adão, Deus já fez um homem feito, né? Um homem já crescido, um homem já adulto. Ao formar a mulher, da costela de Adão, formou também uma mulher adulta, né? Uma pessoa já crescida e já desenvolvida. Portanto, ela não é chamada de bebê, ela não é chamada de criança, ela é chamada de varoa. Ela já estava desenvolvida plenamente. Agora, algumas questões que se levantam é o seguinte: por que Deus não criou a mulher de imediato? Observa-se que quando Deus criou a mulher, quando Deus fez a mulher da costela de Adão, Adão já estava há algum tempo no paraíso, né, no jardim, não sabendo nós quanto tempo já havia se passado, né? Foi quando o homem começa a sentir só a solidão da vida, foi que Deus fez a mulher para ele. Algumas questões, né, são levantadas aqui para responder essa questão. Por que Deus não criou a mulher de imediato? E nós temos três questões, ou três motivos, pelos quais Deus não criou a mulher de imediato. Primeiro, um motivo físico. Segundo, um motivo psicológico ou emocional. E terceiro motivo, um motivo social. O motivo físico é que Adão precisava de um tempo para amadurecer fisicamente, a ponto de resistir uma cirurgia. Adão foi feito do pó da terra, né? E ele foi feito com as mesmas características que nós. Aliás, nós somos fruto de Adão. Nós somos descendentes de Adão. Adão precisava desse tempo, né, para que ele se fortalecesse, né, e pudesse então do seu corpo ser extraído uma costela, né, para resistir então uma cirurgia. O segundo motivo, segundo o nosso comentador, é o motivo psicológico. Diz que Adão precisava de um tempo de amadurecimento, né, psicológico e emocional para reconhecer a necessidade de alguém semelhante a ele. Os animais não têm essa necessidade, né, de tempo para se relacionar com os demais, porque os animais são irracionais. Os animais não pensam, mas o homem foi feito uma alma pensante, um ser pensante. De repente, um outro ser, né, do mesmo calibre ou da mesma qualidade, né, de Adão no jardim, isso poderia desestabilizá-lo psicologicamente. Isso poderia fazê-lo ficar constrangido, né? Então Deus deixa que ele fique um tempo no jardim, até que ele sinta a necessidade. Quando ele se sente só, a Bíblia diz que vendo Adão, que todos os animais tinham a sua companheira, mas para ele não se achava uma companheira. Para ele não se achava alguém que fazia par com ele. Foi quando ele começou a sentir essa necessidade que Deus então faz a mulher. Então a necessidade de criar a mulher não era uma necessidade divina. Deus nunca teve necessidade de nada. A necessidade era uma necessidade humana, uma questão emocional e psicológica. E a terceira questão, Adão precisava de um tempo para aprender a se relacionar com alguém igual a ele, com alguém semelhante a ele. Essa é uma questão social. Quando Eva chega no cenário da humanidade, Adão fica feliz e faz o primeiro poema. Adão foi o primeiro poeta, né, que a história humana conheceu.
Eis a poesia, né, de Adão. Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Agora sim, vamos caminhar um pouquinho para o nosso segundo ponto, que vai falar sobre a criação da mulher. A formação da mulher foi um ato mais elaborado e completo, né, do que a criação do homem, pois envolveu o uso de um anestesista natural e o procedimento de um cirurgião, né? Primeiro aí, a primeira anestesia. Em primeiro lugar, o Criador agora também, cirurgião, coloca Adão para dormir, para adormecer. Né? Olha que maravilha, Deus já ensinando os homens a questão da anestesia. Deus ensinando o homem desde lá do Gênesis, né, dos primeiros capítulos de Gênesis, a trabalhar a questão médica, sendo ele o primeiro anestesista ou o grande anestesista, né, da história humana, sendo o próprio Deus o anestesista, o primeiro a usar esse método. E assim o homem adormece profundamente. A primeira cirurgia, estando Adão já adormecido, Deus abre-lhe o peito e extrai uma das costelas. Em seguida fecha-lhe a cisão com a carne. Né? A cirurgia é bem sucedida, a plástica é perfeita. Deus conhece plenamente a nossa estrutura, porquanto Ele é o nosso Criador. Ele tira a mulher da costela do homem. Antes de procedermos aqui para o terceiro item desse segundo ponto, né, nós precisamos responder o porquê Deus criou a mulher da costela de Adão. Por que Deus não fez a mesma coisa que fez com Adão? Por que Deus não pegou de novo o barro, né, o pó da terra, e fez, né, novamente, né, um ser e sopra-lhe as narinas, fazendo a mulher? Por que Deus não usa o mesmo método? Primeiro, porque não haveria um tronco genético comum. Né? Se Deus tivesse feito a mulher, assim como fez o homem do pó da terra, a mulher não teria a mesma genética de Adão. Né? Não seria uma genética comum. Portanto, essa pessoa seria um ser estranho para Adão. Né? Seria um ser, né, diferente para Adão. Né? Seria uma outra criação. Né? Do mesmo pó, do mesmo barro, mas uma outra criação, né, que não fosse da sua mesma genética. Em segundo lugar, porque eles seriam estranhos uns aos outros. Ao ver a mulher, né, ele talvez a encararia, né, da mesma forma que encarou as outras coisas criadas. Não teria então uma complementariedade. E Deus criou a mulher exatamente para complementar o homem e não para ser um ser estranho ao homem. Eu devo informar que essas informações, né, que eu estou passando para você são extraídas aqui do livro A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, do professor Claudionor Correia de Andrade, cuja obra eu recomendo para que você, professor, né, tenha, né, e leia para ajudar no seu subsídio, né, dominical. Terceiro item, a primeira engenharia genética. Da costela extraída de Adão, o Senhor forma Eva, a primeira mulher. Aqui, como em toda a Bíblia, não temos nenhuma narrativa mitológica. Trata-se de um relato histórico, real e incontestável. É bom que se diga que todo o livro de Gênesis, a criação do homem, o dilúvio, né, a queda do homem, né, a destruição, né, da primeira raça humana, todos esses relatos são bíblicos, não são mitológicos, como querem, né, os teólogos liberais, né, como quer a alta crítica. A Bíblia Sagrada, ela é a inerrante e infalível palavra do Senhor nosso Deus. Ela é inerrante, ela é infalível e ela é completa.
né? Tudo que a Bíblia diz é verdade. Queiramos ou não, entendamos ou não, a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus falando sobre a palavra de Deus, em João capítulo 17, versículo 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele não diz, talvez a tua palavra seja verdade, talvez uma parte da palavra seja verdade. Não, ele diz, a tua palavra é a verdade, né? Portanto, a criação da mulher é um relato histórico, real e confiável. Terceiro e último ponto aí, a missão da mulher. Primeiro, a missão de esposa, né? Quão gentil e solícito o Pai, o Senhor Deus, conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão, que ao recebê-la, compôs esse poema. Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Nessa missão, a mulher ajudará o esposo com os seus sábios conselhos, né, e oportunos, e com as suas orações, e com seu trabalho no gerenciamento da casa. Ela é a grande economista do lar. A mulher, como esposa, ela é a grande auxiliadora do homem. É a que ajuda o homem, né, no seu trabalho diário. Um homem, né, que não tem uma mulher ao seu lado, a sua vida se torna muito difícil. Pode até viver sozinho. Deus não obriga ninguém a se casar. É claro, o homem casa se ele quiser casar, né? Paulo falando, né, sobre isso, ele até aconselha as pessoas a não se casarem para produzirem mais para a obra de Deus. Mas o conselho do Senhor nosso Deus é: não é bom que o homem esteja só, né? Então, entre o conselho de Paulo nessa questão específica e o conselho de Deus lá em Gênesis, né, eu prefiro o conselho do próprio Senhor. Paulo está pensando na questão missionária. Um homem solteiro, uma jovem solteira, na obra missionária, no trabalho de Deus, produz muito mais, é claro. Enquanto o casado preocupa com as coisas do mundo, né, para agradar a esposa, o solteiro preocupa com as coisas de Deus para em tudo agradar o Senhor, né, dizia Paulo. Então Paulo está dizendo em um outro contexto, né, um contexto, né, de que o homem solteiro ou a mulher solteira na obra de Deus produz um pouco mais, né? O que nós estamos dizendo é que a necessidade, né, do homem em se constituir uma família é uma necessidade, né, observada pelo próprio Senhor Deus, quando viu que o homem estava só no jardim do Éden. A segunda missão da mulher é a missão de mãe. Em relação aos filhos, a mulher orientada e apoiada pelo esposo é a real e mais autorizada educadora dos filhos, né? A mãe é a que passa mais tempo com os filhos pequenos, é a que tem mais condição de educar e ajudar os filhos, porque ele passa mais tempo com a mãe quando pequeno. Isso não exime de forma nenhuma, né, o dever do pai, né? Como marido, como esposo, né, como pai, ele deve cuidar da sua casa. Sem o trabalho dessas mulheres, o apóstolo Paulo não teria condição de integrar o jovem à sua equipe missionária. Mas o trabalho dessas mulheres que Paulo está falando, que o texto está falando aqui, é o trabalho de Lóide e Eunice, avó e mãe, né, do jovem Timóteo, né, o pastor Timóteo, que foi muito útil ao ministério, né, de Paulo, né, como missionário, mais tarde como pastor da igreja, né, de Éfeso, né, mais tarde como pastor, né, um grande líder, né, da igreja primitiva. A exemplo de Lóide, Eunice e tantas outras mães, mulheres piedosas na Bíblia, as mulheres cristãs devem conduzir os seus filhos no temor e na sujeição do Senhor. O terceiro e último ponto, o terceiro e último item do nosso último ponto,
vai falar sobre a mulher, a missão da mulher como súdita do reino de Deus. Ao lado do marido, as santas mulheres poderão ajudar as que ainda não demonstram a esperada maturidade. Haja vista o exemplo de Áquila e Priscila, os orientadores espirituais do erudito e eloquente Apolo. Né? Ao longo da Bíblia Sagrada, nós vamos ver muitas mulheres como súditas do reino do Senhor Jesus. Pessoas que foram ajudantes, auxiliares de Jesus, no ministério de Jesus. A Bíblia destaca algumas, como Susana, como Joana e outras mulheres que ajudaram no ministério de Jesus. A Bíblia fala de várias mulheres que ajudaram no ministério de Paulo. E hoje nós temos muitas mulheres que ajudam no ministério da igreja. São pessoas que atuam no círculo de oração, atuam como conselheira, atuam como verdadeiras mães espirituais para os nossos jovens e os nossos adolescentes. Que Deus abençoe você, mulher, para que você seja essa bênção na mão do Senhor. Deus tem uma bênção especial para a sua vida, né? Além dos aspectos femininos, né, da beleza, né, da doçura, né, da ternura, Deus tem um lugar especial para você no reino de Deus, para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que essa lição seja uma bênção para todas as mulheres do nosso querido Brasil, e não só as mulheres, mas também todas as famílias brasileiras. Eu espero você no próximo vídeo, se Deus quiser.